Fala galera do canal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do PH do Mengão aí no YouTube, né? Falar um pouco desse 7-1 aí, né? Algumas notícias aí de saída de jogador, contratação, porque amanhã eu vou fazer o pré-jogo, né, do Flamengo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Então hoje é mais um vídeo aí pra gente estar falando de coisas que passaram, porque eu não consegui fazer os últimos vídeos, principalmente do 7-1, infelizmente tive um problema aí no celular e eu também acabei ficando bem alérgico e não estava conseguindo fazer os vídeos, tanto pelo celular, também pela condição de não poder estar falando muito bem, né, nos vídeos. Então eu consegui colocar algumas notícias aí para vocês, né, falando sobre a saída do Ilharão, a chegada do Vidal, né, coisas importantes relacionadas para o jogo de amanhã. Então vamos falar algumas coisas nesse vídeo aí. E antes de mais nada, segue lá no Instagram, PH do Mengão, né, porque tem notícias, tem coisas falando sobre os vídeos que a gente coloca aí no YouTube. Se inscreve lá no YouTube de graça, ativa o sininho para quando tiver novos vídeos aparecer aí para você. Deixa um like, bota comentário para a gente continuar fazendo conteúdo. Beleza, pessoal? E quero agradecer também, especialmente a minha aluna de personal, Elaine, que me deu essa camisa aqui, bonita essa camisa, e hoje eu tô fazendo também aqui com ela essa camisa para agradecer aí o presente. Valeu? Obrigado aí, Elaine. Tamo junto aí nas aulas de personal trainer. Então vamos lá, galera. Sobre a análise do 7-1, cara, sensacional. Fui no Maracanã, tava muito bom, o clima muito bom. O Maracanã é diferenciado mesmo. Eu sei que o Flamengo tá procurando aí a nova casa, um novo estádio. O Flamengo tem condição para isso, mas o Maracanã é diferenciado, né? Vai ser assim, até ruim, né, pro Flamengo assim sair do Maracanã, até porque o Maracanã não é só um estádio, como eu falo, é mítico, né, pros clubes cariocas, inclusive pro Flamengo, né? Que detém aí todos os maiores públicos possíveis aí. Na época que o Maracanã ficava entupido, né? Tanto que o maior público do Campeonato Brasileiro é do Flamengo, são 155 mil pessoas, né? Então a gente sempre enche o Maracanã, ainda mais quando o time está bem, né? E também é fácil acesso para vários lugares do Rio de Janeiro, né? Então a galera já está acostumada, mas a gente entende também que muitos jogos com vários times querendo jogar, inclusive o Vasco querendo aí entrar nessa licitação aí, realmente é complicado pro gramado, né, se conservar. O ideal seria todo mundo pudesse jogar, né, porque é um estádio para todos os clubes do Rio de Janeiro, mas infelizmente não sei se é possível isso. O Flamengo está aí negociando com a possibilidade, aí com o prefeito parece que já liberou algumas possibilidades para o Flamengo criar seu próprio estádio, né. Vamos ver, mas ir pro Maracanã é muito bom, pegar o metrô, descer aquela rampa da UERJ, ver a galera ali, depois entrar ali, cantar, brincar. Vou ver se no próximo jogo, que agora quarta-feira, Atlético Mineiro, eu consigo botar alguns stories aí pra vocês, pra estar mostrando como é que é esse ambiente aí, né, como é que é lá no jogo, como é que é a brincadeira, e tomara que com uma classificação em cima do Atlético Mineiro, que tá aí chorando, cheio de mimimi, para tudo qualquer lado. Então o 7-1 foi sensacional, o time parece que está começando a se entrosar, principalmente nesse tipo de jogo em bloco que o Flamengo está jogando agora, depois que o Bruno Henrique não, infelizmente, sofreu essa lesão, né? O Dorival já estava jogando assim, mas aí agora o Flamengo está conseguindo jogar mais de forma ofensiva, está conseguindo mesclar os jogos, né? Por exemplo, o time que jogou contra o Santos, aí o time que jogou agora contra o Tolima foi outro. Então assim, está conseguindo alternar os jogadores, e os jogadores estão entendendo o sistema de jogo do Flamengo. Isso é muito importante, porque você consegue poupar alguns jogadores fisicamente e ainda consegue dar ritmo de jogo para os outros jogadores. Então, ou seja, você roda o elenco todo, porque justamente o elenco do Flamengo é grande e de qualidade, é para isso, para você ter a possibilidade de rodar o elenco. Então jogaram com vontade. Cara, tava 4-0, o Flamengo tomou um gol, eles continuaram dando carrinho, foram para dentro, fizeram 5, 6, 7, poderiam ter feito mais. O Everton Ribeiro perdeu uma bola embaixo do gol, mas jogou bem. Então, ou seja, não teve ninguém que jogou mal, pelo contrário, teve gente que jogou bem e teve gente que jogou muito bem, né? Destaque para o Pedro, é lógico, que fez 4 gols, sensacional. Primeiro o jogador do Flamengo a fazer 4 gols na Libertadores. Então espero que agora o Pedro só pense no Flamengo crescer cada vez mais, está se entendendo muito bem com o Gabigol ali. Eu tinha falado isso antes já, que era um tipo de proposta que eu achava interessante jogar, mas tirando o Everton Ribeiro, mas parece que o Dorival apostou no Everton Ribeiro mais recuado, jogando com apenas 2 volantes ali, e deu certo, né? Se o Flamengo tiver aplicado fisicamente bem, tu vê que deu certo, né? O Flamengo jogou numa escalação tipo num 4-4-2, mas num losango,
né, e com 2 volantes, né, o Thiago Maia e o João Gomes, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, na frente Gabigol e Pedro, né, e os laterais avançando, principalmente o lado direito, que o Rodinei jogou e, pô, jogou uma partidaça, né, não sei se ele tá cavando aí a sua renovação de contrato, mas tá jogando muito bem, tá jogando melhor que o Mateuzinho tava jogando, né? Na parte ofensiva tá tirando onda, na defensiva não tá precisando tanto, porque o Flamengo tá começando a encaixar a marcação. Tanto eu acho que isso deve ser por causa da questão física e tática também. O Flamengo tá compreendendo isso. Então, assim, se o pessoal lá na frente marca bem, aqui de trás fica facilitado. E o Felipe Luiz avançou menos, né? Do lado esquerdo ali, que é normal, né? Inclusive fechou bem o espaço ali dos pontas dele, né? Do Tolima, tanto que quando o Tolima viu já estava 1x0, estava 2x0, meio que os caras se assustaram. A gente fez 3x0 logo no começo do segundo tempo, acho que ali os caras acabou para eles. E aí o Flamengo só foi passeando mesmo, jogaram muito bem. O Dorival parece estar fazendo um bom trabalho nesse conjunto, aí parece que o Flamengo entendeu também. Tudo bem, como eu falei, não era o ideal, o Flamengo está trocando pneu com o carro andando, mas parece que estão entendendo, e inclusive os jogadores estão entendendo esse processo e estão se dedicando. Espero que seja assim em todos os jogos, porque inclusive agora domingo tem um jogo importante pra gente, pro Campeonato Brasileiro, que a gente precisa vencer, para continuar ali, chegar pelo menos ali dentro do G6, né, e brigar, porque tudo bem, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, né, quarta-feira vai ser um jogaço, se a gente passar pelo Atlético Mineiro, sensacional, mas continuar ali no Brasileiro, e a gente tem time para poder jogar. Eu acredito que aí agora já entrando nessa questão de escalação que eu botei aí hoje, o pessoal que foi relacionado, não foi relacionado a Arrascaeta, provavelmente para preservar, deve ter sido fadiga, alguma coisa assim. Mateuzinho, que parece que informaram que foi uma questão de amidalite, então deve estar em recuperação. E o Willian Arão, que foi negociado com o Fenerbahçe lá da Turquia, onde eu coloquei também a notícia aí no Instagram, por isso que eu falei, galera, é importante seguir o Instagram também, que eu posto notícias ali, não só vídeos. E o Jorge Jesus pediu, foi vendido por 3 milhões de euros, vai ser parcelado em 3 vezes. Né? Inclusive agradecer o Willian Arão aí, foram quase 6 anos e meio de serviços prestados aí, com altos e baixos, mas eu acredito que mais altos, ele teve quase 10 títulos com a gente, aí passou pela essa geração vitoriosa, só que chegou no momento dele, desse possível renovação aí, que alguns jogadores já estão com os dias contados, né, até para ganhar novos ares aí, então agradecer ele pelo trabalho, e agora que seja feliz em outro lugar aí, e que dê tudo certo para ele, beleza? Outra coisa também que em relação à escalação, provavelmente eu acredito que ele não vai botar um time totalmente titular, acho que ele vai preservar alguns jogadores. Felipe Luiz não deve jogar, ele deve jogar com uma zaga diferente, estão falando que é Rodrigo Caio e talvez o Fabrício Bruno para começar a dar ritmo de jogo para ele. Aí o Rodinei vai ter que jogar porque o Mateuzinho tá fora. Ali no meio campo pode ser que ele jogue com o João Gomes, que estava os 2 jogos sem jogar, então ele teria que jogar inclusive para ter minutagem, de repente não o Thiago mais jogaria. De repente jogaria o Vitor Hugo e ele botaria um cara mais avançado. Ele pode até poupar o Everton Ribeiro, de repente botar o Matheus França, jogar o Lázaro para a ponta esquerda e jogar com o Marinho na ponta direita e jogar o Pedro, porque o Pedro também tem menos minutagem que o Gabigol. Então daria para fazer um time mesclado razoável e deixava ali a galera mais cascuda no banco, se a gente precisasse, até porque também o Corinthians vai estar com um time bem debilitado, né? Assim, por causa de várias lesões, várias coisas, não deu tempo de recuperar, passou pelo Boca Juniors aí, ninguém sabe como, Boca Juniors, porra, perdeu um monte de gols, a situação tipo assim, e o Cássio, né, fez a diferença, mas também só chegou naqueles pênaltis, porque o Boca Juniors, sinceramente, os caras, porra, perderam muitos gols, né, pressionaram o Corinthians o jogo todo, e os caras, assim, chegavam, tinham volume, mas erravam muito, pô, os caras, o Benedetto lá, perdeu o gol, embaixo do gol, perdeu o pênalti. Então, assim, posso falar que foi competência do Corinthians, mas também muita incompetência do Boca Juniors. E agora um clássico, agora o futebol brasileiro. Pode ser que o Corinthians esteja com outro tipo de time lá na frente, mas a gente também vai ter uns reforços aí, para possivelmente mais. Eu vou falar mais sobre possíveis reforços aí. E a gente tem condição total de ganhar o Corinthians lá e aqui. Inclusive nesse jogo de domingo, que aí eu vou falar mais sobre pré-jogo disso amanhã, né, que a gente tem condição. Inclusive tem 9 jogos que a gente não perde pro Corinthians. Então, continuar nesse processo aí com o Dorival, que está fazendo um bom trabalho até agora, continuar isso aí, tá? Então, em relação aos possíveis reforços. Então, o Flamengo já contratou
Everton Cebolinha, que já foi apresentado essa semana, já está treinando lá com o grupo, provavelmente dia 18 já vai estar disponível, provavelmente para o jogo contra o Juventude dia 20. O Vidal, né, que já está lá, veio no Rio de Janeiro assistir o jogo, deu sorte, o primeiro jogo que ele veio aqui, viu lá, pé quente, né, viu o jogo, foi logo 7-1, elogiou muito o Rodinei, né, chamou ele de Alvion lá, né, porque foi realmente, o Rodinei jogou muito bem na ponta direita, tomara que ele jogue, o Rodinei assim, cara, é o que a gente tem, tomara que ele evolua. E a gente fala, pô, cara, o cara é titular, quem sabe? Teve tanto jogador que passou por isso e depois a gente quis que ficasse. O próprio Arão teve vários altos e baixos, né? Então vamos para dentro. Em relação a possíveis reforços, estão falando agora do Wendel, é o que estão falando mais, né? É o Wendel que estava jogando lá na Rússia, que eles estão tentando um empréstimo, né? Só que parece que lá os russos não estão querendo liberar ele, só se o Flamengo pagar. Mas inclusive o Flamengo pode entrar com uma cláusula lá, que parece da FIFA, que está liberando esse contrato de 1 ano lá, mas o Flamengo não queria isso, queria negociar lá de boa com eles, mas parece que o jogador quer sair. Já está postando até no Instagram coisas aí do Flamengo, né? Então vamos ver, é uma boa. O Wendel era um bom jogador que o Flamengo chegou a ver em outros momentos, mas era muito distante para isso, né? Até por causa do valor dele, jogador jovem. O Wallace também, que o Flamengo já viu em outros momentos também na Udinese, né? Esse também era ex-Grêmio, também era bom jogador, um garoto alto, né? Que sabe sair bem com a bola, né? Tem qualidade para reforçar aquele meio campo ali, né? E porque assim, a gente está falando que se o Flamengo se reforçar cada vez mais, a gente pode mudar até posições de jogadores. Por exemplo, o pessoal fala, mas cara, não vai ter banco pro Arrascaeta. Cara, se a gente arrumar, por exemplo, o Alex Sanches, que o pessoal tá falando também que seria uma boa. Tem muitos jornalistas que falam, pra quê? Não sei o que, pra quê? Não, cara. O Flamengo tem que ter um elenco. Porque se tiver algum problema com o jogador, a gente tem que manter o elenco muito forte. Ainda mais se a gente for disputar todas as competições até o final. O Alex Sanches, ele joga de centroavante, de ponta direita, de ponta esquerda. Ele vem pelo meio. Cara, um ótimo jogador. E parece que isso é uma última notícia, que ele toparia até fazer um salário nos mesmos moldes do Vidal, né? Porque parece que o mesmo empresário que era o Vidal é do Alex Sanches. Cara, seria uma ótima pro Flamengo deixar ele lá. Aí ali na ponta direita poderia jogar Gabigol, poderia jogar Marinho, poderia jogar o Everton Ribeiro, o Pedro na frente poderia jogar, deixar o Pedro de centroavante. Mas aí poderia mudar, botar o Gabigol também para poder poupar um pouco ao outro. Até o Alex Sanches poderia fazer um reserva deles aí para um centroavante, porque a gente vai precisar, cara. Porque, por exemplo, se jogar Pedro e Gabigol e alguém tiver problema, a gente perde. A gente perde. Então, assim, tem que ter elenco mesmo. E o reserva do Arrascaeta pode acabar virando um Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro acabar virando só meia. E a gente vai ter um monte de gente para ponta direita. E eu acho que teria que ter alguém para ponta esquerda. O pessoal tá falando, hoje a gente tem ali mais para a área esquerda o Cebolinha, né? O Lázaro e o Vitinho. O Vitinho a gente sabe como é que tá. O Lázaro. Então a gente vai ter que apostar muito no Everton Cebolinha, mas mesmo assim, o que dá para mostrar que o Flamengo vai ter várias opções de formas de jogar. E é isso que o Dorival está tentando fazer. A gente jogava só com aquele estilo de profundidade da ponta esquerda. Eu até fiquei meio preocupado quando ele falou sobre montar aquele esquema tático de bloco desde aquele jogo do Atlético Mineiro lá. Mas acabou que foi legal e o Flamengo está se entrosando com isso aqui, com esse tipo de jogo. Então, ou seja, o Flamengo tem que ter vários estilos para que justamente o que a gente falava naquela época do Renato Gaúcho, que ele botava o tipo para jogar os 11, era legal, o Flamengo goleava e tal, não sei o quê. Mas quando o Flamengo começava a ter que ter um técnico para produzir coisas diferentes, porque o outro time começava a se adaptar e entender o estilo de jogo do Flamengo, ele não sabia fazer. Então hoje a gente tem que ter elenco para poder modificar, né, jogo a jogo, entrosar o pessoal, e é isso aí mesmo. O Flamengo tem condição, vai para dentro, porque esse ano a gente se manter aquele ritmo e aquela parte física que a gente conseguiu no jogo 7, vai ser muito difícil ganhar do Flamengo, porque os outros times sabem o elenco que o Flamengo tem. O Flamengo estava ali por causa do negócio do Paulo Souza, a questão ali da comissão técnica não foi legal, aí o Flamengo acordou, viu, começou a colocar, então agora os caras estão começando a ficar preocupados, porque sabe do potencial que o Flamengo tem, ainda mais com a sua torcida, né? Então se a gente jogar e passar pelo Corinthians, por exemplo, a gente pode pegar Vélez ou Tajeres na semifinal. Não são times difíceis, e a gente também joga de novo no Maracanã, porque a gente teve melhor campanha, e depois vai lá para a final, que é campo neutro. Então a gente tem chance real de chegar, se o Flamengo tiver assim, lógico, pensando no brasileiro e na Copa do Brasil. Então, ou seja, formar o maior elenco.
deixar todo mundo entrosado com o ritmo de jogo, Dorival entendendo o potencial que dá para ver, a torcida está começando a se empolgar de novo, Maracanã estava lindo na quarta-feira, né, quase 62 mil pessoas, e agora vamos para o jogo de quarta-feira, que vai ser maravilhoso lá também. Então amanhã, galera, eu vou fazer o pré-jogo aí, né, do Flamengo Corinthians, tá? Antes vai ser 4 horas, eu vou fazer lá para 1 hora, 2 horas da tarde. Conto com vocês, siga lá no Instagram, se inscreve lá no YouTube, tá? Hoje eu falei um pouco de notícias, um pouco das análises do jogo lá, e a gente vai colocando aí. Então se inscreve no YouTube, deixa o like, aperta o sininho lá para aparecer mais, pra gente continuar crescendo aí. Valeu, galera. O Gabigolzinho do Mengão tá aqui, ó. Agora o cara tá raiz. Desde que ele chegou, ó, o Flamengo só ganha. E o Gabigol lá, o Gabi, tá jogando bem, ó. Tá agora igual esse aqui, tá com o muque aqui. Valeu, galera. Obrigado aí, tá? Boa noite e até amanhã. Saudações rubro-negras. Fui!